Olá, esse é o Review Quadrilatros. A gente já falou aqui sobre o fim da era Conan ou da segunda era Conan na Marvel, né? Eu não vou estar aqui falando tudo de novo, o link do review deve estar aparecendo aí em cima. Se você quiser, você vai lá dar uma olhadinha antes de assistir esse aqui, porque pode ser que faça um pouco mais de sentido o que eu vou falar, ou não. De repente nem faz tanto sentido assim ou tanta necessidade. O que acontece é que a Marvel, isso fazendo um grande resumo aqui, não estava exatamente tratando Conan como Conan, mas apenas como um coadjuvante de luxo para os personagens da Marvel. E isso talvez tenha feito exatamente essa necessidade dos donos do Conan em dizer que não, nós não temos interesse mais em continuar com vocês. E uma das últimas coisas que estavam saindo do Conan pela Marvel e que saíram agora dentro da saga Conan o Bárbaro, né, da revista Conan o Bárbaro, seus dois últimos números, o 12 e 13, foi uma minissérie do Conan Rei, o Conan velho, já viúvo, já com um filho, já como o rei da Aquilônia, e de repente a sua última grande aventura, que a Marvel já tinha feito alguma coisa parecida na sua primeira fase, mas isso não vem bem ao caso. E a sua grande aventura final, ou nem tão final assim, em que ele encara o fim do mundo conhecido, ou vai até as fronteiras do fim do mundo conhecido. É interessante esse material, e de repente o que eu percebi quando eu li foi o seguinte: se a Marvel tivesse feito esse tipo de coisa desde o início, talvez os donos da propriedade do Conan não tivessem tão desesperados em quebrar o contrato e tentar publicar as coisas por ele mesmos. Porque o Conan que aparece aqui, inclusive, é tão dentro da realidade Conan que ele não faz menção nem mesmo ao que a Marvel já tinha publicado sobre ele, e muito menos sobre personagens, sobre viagens no tempo, ou sua interação com o Deadpool, ou alguma coisa parecida com o fato dele paquerar a Feiticeira Escarlate ou a Elektra. É um Conan tão direcionado, tão dentro do seu nicho, visceral e violento para a realidade dos quadrinhos hoje em dia. Lembra até um pouco os quadrinhos originais do Conan na época da Espada Selvagem da Marvel, nos anos 70, nos anos 80, que de repente eu me pergunto, se a Marvel tivesse feito esse tipo de material desde o início, de repente eles não teriam perdido ou não teriam visto a necessidade de terem sido largados do altar com relação à propriedade de Conan, porque o Conan que está aqui é um Conan que realmente lembra aquilo que tem nos livros originais, que tem no material original, que é o interesse dos donos da franquia manter, e que a Marvel parecia que não estava absolutamente muito preocupada com isso, já que as próprias histórias do Conan diferenciavam tanto, né, independente dos personagens Marvel aparecer, mas eles pegavam uma nova visão da Belit tão fora de uma realidade, querendo fazer de repente algo diferente de tudo que foi feito, e o material ficava tão estranho que para o leitor de Conan aquilo não era nada relacionado a Conan. Mas se eles tivessem feito esse tipo de material desde o início, dessa forma, de repente eles teriam sido mais felizes. Foi de todo o material que eu li de Conan da Marvel dessa segunda leva, talvez o mais interessante. Não exatamente pela sua primazia, não exatamente pelo seu texto surpreendente, não exatamente por não ter clichês, mas exatamente por ter um texto não surpreendente, um texto com clichê e um texto de Conan numa história de Conan. Algo talvez tão simples de se fazer e que de repente eles não foram tão felizes até então. Claro que de repente quem assina essa história aqui não é qualquer um. Você tem o Jason Aaron no roteiro, então você não tem exatamente um escritor que não seja um escritor de mão cheia, um escritor preparado e um escritor profissional. E de repente ele aqui nessa história, até por ser uma das últimas coisas que estariam sendo lançadas pela Marvel, ele tenha tido uma carta branca ou tenha tido uma certa leniência no que fazer. Nós já estamos perdendo mesmo, então vai aí, lança aí o que você quer, faça do seu jeito. Talvez tenha tido menos influência e menos pitaco de fora. E é exatamente isso de repente que precisava ter desde o início. É uma história interessante, é uma história divertida, é uma história que você não vai guardar no seu coração como a melhor coisa que você leu, mas é Conan. E isso por si só já é uma garantia de diversão para quem gosta do personagem, para quem espera aquilo do personagem e para quem realmente gasta um dinheiro para se comprar uma revista de Conan. É exatamente esse tipo de coisa que se espera ter quando se abre as páginas. Esse é o Review Quadrilatros. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.